Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luciano, professor de espanhol do Totem Vestibulares. E eu tô aqui agora para passar algumas dicas para a prova do Enem, da língua espanhola. Nós vamos ter lá 5 textos, pode ser uma tira cômica, uma charge, pode ser, por exemplo, um texto publicitário, e para cada texto uma questão. E aí a gente sempre indica, orienta, para que primeiro você leia o enunciado da questão, porque daí a gente já parte para a leitura do texto sabendo o que a questão quer. Às vezes, por exemplo, na prova de espanhol, a questão pede o significado, o sentido de uma expressão do texto. Ou, às vezes, é necessário ler todo o texto porque pede a finalidade, qual é a intenção. Então, é muito importante fazer esse caminho. Enunciado, aí eu vou ler o texto. E aí eu vou para as alternativas para acertar a questão, tá legal? Tirando um pouco de lado a questão da interpretação, da compreensão textual, agora é importante a gente relembrar de alguns pontos importantes gramaticais do espanhol, porque a gramática também está ligada à compreensão de texto. Para ler bem um texto, por exemplo, eu preciso de vocabulário e preciso ter um conhecimento interessante de verbos. Então, muito rapidamente, vamos relembrar alguma coisa. Algumas expressões importantes, por exemplo, no espanhol, na hora da leitura do texto, e é importante ler o texto já destacando expressões como pero, mas, sin embargo, no obstante. Lembra que essas 4 expressões, esse quarteto aí, são as expressões adversativas. São aquelas conjunções que dão ideia de oposição. Lembra também da palavrinha aunque, que significa ainda que, embora, no português. Lembra da palavra mientras, que significa enquanto. Provavelmente com essa ideia de simultaneidade, 2 coisas que acontecem ao mesmo tempo. Lembra também da relação que tu tens entre aun com acento e todavia. Lembra que todavia do espanhol é um falso cognato, porque não tem o mesmo significado que no português. Então, esse conhecimento de vocabulário é importante. E muito rapidamente agora, vamos retomar alguns pontos específicos de verbos no espanhol. Por exemplo, lembra que no Uruguai, na Argentina, Paraguai, usa-se muito a forma de tratamento vos. Lembra? Vos. Qual é a diferença entre tu e vos? É a diferença do fator local, né? Tira da Mafalda. A Mafalda fala vos. E aí a conjugação do verbo muda um pouquinho. Em vez de dizer tu puedes, ela diz vos podés. Em vez de dizer tu tienes, ela diz vos tenés. É importante o conhecimento da forma vos, que é usada no singular. Eu uso essa forma vos para falar com uma pessoa só. Vamos lembrar também da equivalência que a gente tem entre o pretérito simples e o composto no espanhol. Por exemplo, quando eu digo ellos estudiaron, é a mesma coisa que eu dizer que ellos han estudiado. Então lembra, ó, estudiaron, han estudiado. Viajaron, han viajado. Lembra que são iguais, equivalentes, e eu posso substituir um pelo outro. E para fechar, lembra da relação que eu tenho entre a terminação SE e RA. Por exemplo, se yo fuese, se yo fuera, se yo pudiese, se yo pudiera, se yo tuviese, se yo tuviera, se yo tuviera más tiempo libre, yo te visitaría mucho más. Então lembra que pudiese, pudiera, fuese, fuera, são 2 maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, tá bom, gente? E no mais, muita concentração, calma, tranquilidade, confiança na prova. Um beijo para todos vocês, boa prova e sucesso é o que eu desejo.